Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos trabalhar com o componente curricular de matemática. Hoje nós vamos falar sobre gráficos e tabelas. Já ouviu essas duas palavrinhas? Elas são muito importantes para o nosso dia a dia, principalmente para aquelas pessoas que gostam de acompanhar o nosso telejornal ou os jornais, revistas, não é mesmo? Então vamos lá, pegue seu material e nós vamos começar aqui falando sobre gráficos. Vocês já viram esse tipo de imagem em algum lugar? Onde? Para que vocês acham que serve esse tipo de imagem? Lembraram aí de ter visto em algum lugar? Nós temos aqui um gráfico, o seu título é Lanche Preferido. Temos aqui o nome dos lanches, que são cereal, tapioca, bolacha, fruta, bisnaguinha e cachorro-quente. Se vocês observarem, aquele que teve uma maior barra foi a do cachorro-quente. Então, se eu perguntasse para vocês agora qual é o lanche preferido ou a maioria votou, nós tivemos 17 votos aqui, a maioria votou no cachorro-quente, que é realmente muito gostoso, não é mesmo? Então, estes gráficos, eles servem para trazer algumas informações, alguns dados. E o que são gráficos? Gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação destas. Ou seja, é algo que eu posso compreender visualmente. O que é o visual? Olhando, vai me dar uma melhor compreensão. Ele vai o que então? Facilitar a minha compreensão, trazendo normalmente números. Então, ele tem informações numéricas. Gráficos. Os gráficos são uma excelente forma de representar os números de uma investigação. Então, quando eu preciso investigar, saber ali o que foi melhor ou o que foi pior, o que eu preciso mudar na minha pesquisa, eu posso colocar em um gráfico que eu vou conseguir visualizar aqueles números ali através do desenho. Temos aqui, olha, mais um exemplo de gráfico. O título deste gráfico, então todo gráfico que nós vamos observar, ele tem um título, certo? Ele tem ali também a sua fonte, quantidade de pessoas que foram pesquisadas, interrogadas, ou outros dados que estão sendo investigados. Neste caso aqui, nós temos livro que os alunos mais gostaram. Então, nós temos o nome dos livros ou tipo de livro, livro 1, livro 2, 3, 4 e 6. E o número de alunos, que está representado aqui ao lado, certo? Na vertical, foi um total aqui de 25 alunos. Vamos para o próximo aqui então, gráficos de coluna, que foi os gráficos que nós vimos agora anteriormente. Os gráficos de coluna são muito usados para comparar quantidades. As colunas podem aparecer deitadas ou em pé, quando também são chamadas de barras. Então, eu posso ter o de coluna ou de barras. Seja de uma forma ou de outra, quanto maior o comprimento de uma coluna, maior o valor que representa. Olha que interessante, nós estamos falando até de um tópico anterior da nossa aula sobre comprimento, que é o quê? A distância de um ponto a outro ponto. Quando nós estamos falando sobre isso, em olhar o comprimento, nós precisamos analisar neste gráfico qual dessas barras ou coluna, vai depender se ele está em pé ou deitado, é a maior. Neste caso aqui, nós temos um gráfico com o título Países com maior extensão territorial. Só de olhar o comprimento desse, podemos dizer que a área da Rússia, perceba que a Rússia está representada aqui, olha, de verde.
Só de olhar esse comprimento da Rússia, nós vemos que ela é muito maior que a área do Brasil. Quem é o Brasil aqui? O que está de amarelo. E é maior também que a China e Estados Unidos, que têm tamanhos parecidos. Como eu sei qual país ou qual cor representa aqui cada país? Nós vamos olhar a legenda. Então, essa informação que vem ali no canto do nosso gráfico ou às vezes da tabela, ela vai dizer o quê? A nossa legenda, o que significa cada cor dessa que aparece no nosso gráfico. Então, outra informação importantíssima, em um gráfico não pode faltar a legenda. Gráficos de barras. Um gráfico de barras ilustra comparação entre itens individuais. As categorias são organizadas na vertical e os valores na horizontal para enfocar valores de comparação, certo? Então, nós temos aqui agora, trocou, ao invés de ele estar em pé, ele ficou deitado. Mesmo assim, nós conseguimos observar, olha, que esta barra verde, ela é bem maior do que as demais, ou seja, maior do que Brasil, Estados Unidos, China e Canadá. Certo? Então, o que está representado aqui agora para nós? Os países. E aqui embaixo, o que está representando? O tamanho dessa extensão territorial. Gráficos de setores, agora que nós vamos analisar, ok? Este gráfico, ele é até muito conhecido por nós por um apelido. Não é um nome correto ou científico, mas é um apelido que nós gostamos de dar para este gráfico por ele lembrar algo que vemos no nosso dia a dia. Você sabe o que é? Vamos ler junto comigo? Em um gráfico de setores, a soma dos valores dos setores em porcentagem devem sempre ser 100%. Isso quer dizer que qualquer que seja o número de fatias, devemos sempre conseguir uma pizza inteira quando juntarmos todos os seus pedaços. Quase todo mundo chama esse gráfico pelo apelido, gráfico de pizza. Esse é um tipo de gráfico muito bom para mostrar quantas são as partes que compõem um certo universo e qual é a participação dessa parte no todo, no geral, em porcentagem. Então, deixei aqui para vocês verem uma pesquisa, uma enquete que foi feita, tá, com uma determinada turma. E essa enquete perguntava o seguinte: quantas horas por dia essas pessoas que foram pesquisadas, perguntadas ali, estudam? Então, foi separado aqui entre meninas e meninos, certo? Então, vamos lá. Das meninas, 66% estudam de 6 a 8 horas. Já nos meninos, 60% de 6 a 8 horas. Ou seja, quem aqui tem a maior quantidade que estuda neste horário? São as meninas ou são os meninos? Nós estamos falando aqui das meninas, que têm 66 e os meninos apenas 60. E se eu somar todos esses valores que foram dados em porcentagem, eu preciso ter um total de 100%, que é o meu todo, que é o meu total, ok? Então, nós vamos agora, que já relembramos o que são os gráficos, nós vamos organizar dados em tabelas. Tenho aqui uma pesquisa que foi feita também, e essa pesquisa tem como título Animais de Estimação. Então, em uma determinada turma, foi perguntado quais eram os animais de estimação que essas crianças ou que essas pessoas tinham em casa, certo? Então, aqui nós temos o Alec, Theo, Eloá e Bia. E foi registrado, então, esses dados, essa pesquisa que foi feita. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê?
levantar estes dados, buscar informação, como foi buscado aqui nesta turma, nessa determinada turma. Então, constatou-se que Alec só tem gatos, que Theo tem uma certa quantidade de cachorros, que Eloá tem gato e cachorro e Bia apenas um peixe. Essas foram as principais informações que foram encontradas, então, dentro desta turma. Quantidade de linhas agora que nós vamos colocar para formar esta tabela, certo? E depois a quantidade de colunas. Quando eu preciso colocar uma informação em tabelas, eu preciso ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Por último, eu tenho as minhas células, que são as informações, os dados que eu coletei nesta turma. Então, vamos fazer a nossa tabela. Vou formar aqui, certo? A minha tabela. Colocaremos, então, as nossas células e informações. A primeira coisa a ser colocada é o título. Dei um título aqui, que são animais de estimação. E coloquei o nome dessa turma, turma A. Então, essa é a primeira informação que nós temos. Vamos colocar, então, as nossas linhas e colunas, certo? Temos aqui, então, as nossas linhas e as nossas colunas. Próxima coisa que nós vamos colocar são quais os animais que apareceram nestes dados. Nós temos o gato, o cachorro e o peixe. Só apareceram estes 3 animais, certo? Agora eu quero colocar a quantidade de animais que apareceu de cada um desse aqui. Quantos gatos? Quantos cachorros? Quantos peixes? Então, nós vamos contar lá nos nossos dados, na informação acima. Vamos contar os gatos? 1, 2, 3 e 4. Então, dentro dessa turma, 4 pessoas têm o quê? 4 pessoas não, as pessoas possuem 4 gatos. Então, nós temos um total de 4 gatos, certo? Cachorro, vamos contar? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, juntando ali com todos os alunos, nós vamos ter um total de 5 cachorros. E por último, nós temos aqui o peixe, que é apenas um peixe. Ler e interpretar gráficos de barra. Então, para nós podermos ler e interpretar um gráfico de barra, nós precisamos das mesmas informações, seguir os mesmos padrões da tabela. A primeira coisa é os dados, os dados. O que eu vou colocar no meu gráfico de barras? O que eu vou pesquisar? Então, coloquei aqui em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Procurar dados, pesquisar, certo? Então, para formar o meu gráfico, vou pesquisar aqui alguns dados e vou organizar estes dados, certo? Eu vou fazer um gráfico com vocês agora que tem o mesmo título da tabela anterior. Ou seja, nós vamos transformar agora, ao invés de fazer uma tabela, vamos fazer um gráfico. Então, vai ter o mesmo título, animais de estimação. A diferença aqui vai ser de qual turma nós estamos agora puxando esses dados, ou seja, modificou-se a turma. Agora nós estamos falando da turma B. Então, nosso título, animais de estimação da turma B. E agora vamos colocar as quantidades de pessoas que responderam e o que elas responderam. Então, 10 pessoas responderam que tem gato. 20 pessoas responderam cachorro. E 5 pessoas o peixe. Nessa situação aqui, nós temos uma turma com mais pessoas, ok? Lembrando que nesta ocasião aqui, as pessoas puderam votar apenas uma vez, ou seja, nós estamos falando aqui, mesmo que ele tenha outros tipos de animais, ele votou apenas em
um animal. Então, vamos construir aqui o nosso gráfico, certo? Nós temos que ter uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Na linha vertical, nós vamos colocar a quantidade de pessoas que responderam esta pesquisa, certo? Então, eu vou colocar os traços, de onde eu vou colocar essa quantidade, e vou começar do 0, tá? Os meus tracinhos, eles vão subir aqui de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20. Eu poderia acrescentar mais, porém, o maior número aqui que eu encontro, olha, nos meus dados, é o número 20. Então, eu não vou acrescentar mais ali, certo? Mas eu poderia continuar. 25, 30, vai depender da quantidade de pessoas que você pesquisou. Já aqui na horizontal, nós vamos colocar quais são esses animais de estimação, certo? Então, foi o gato, o cachorro e o peixe. Pronto, coloquei quais os animais eu pesquisei. Vamos levantar agora as nossas barras. Nós temos aqui, para o gato, 10 pessoas. Isso significa que a minha barrinha só vai poder ir até o número 10, certo? Cachorro, olha só, foram 20 pessoas. Significa que eu tenho que ir até o número 20. E o peixe, 5 pessoas, só posso ir até o número 5. Ok, isso é só um esboço que nós fizemos aqui, mas nós precisamos colorir essas barras, certo? Então, eu vou colocar aqui para o gato a cor azul, para o cachorro amarelo e para o peixe a cor roxa. Terminamos de fazer o nosso gráfico? Não, né? Então, já tem ali o nosso título, mas está faltando alguma informação importantíssima. Além das fontes, né, de onde eu tirei essas informações, eu preciso também da minha legenda. Então, o que representa cada cor dessa? O azul vai representar quem tem gato, quantidade de pessoas que tem gato. O amarelo tem cachorro. E o roxo, por último ali no nosso gráfico, tem peixe, certo? Então, essa foi aqui a nossa aula de hoje. Lembrando dessas informações principais que precisa ter no nosso gráfico, sempre que nós formos montar um gráfico, eu preciso de título, eu preciso dos dados que foram pesquisados, de onde eu tirei essa informação e da minha legenda, para que um outro leitor possa então compreender o que eu coloquei ali, registrei em forma de desenho, em forma visual. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, você pode estar perguntando ao seu professor através do chat e você pode assistir essa aula novamente. É muito fácil. Você pode ir lá para o nosso canal no YouTube e assistir quantas vezes for necessário. Para acessar as nossas atividades na plataforma SmedGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!